Glória a Deus. Prometo que eu vou ser breve. Vou tentar ser breve. Gênesis capítulo 24. Gênesis 24. Você pode permanecer sentado, porque eu vou passear por alguns versículos. Como eu li lá no capítulo 15, Abraão, ele recebe um chamado, recebe uma promessa, Deus revela a ele o que iria fazer, mas no meio, você sabe, você já ouviu isso, muitos pregadores usam esse termo. Entre a promessa e o cumprimento existe um deserto, existe um caminho, existe um preparo. E com cada um Deus trata de uma maneira. Deus não vai repetir na sua vida o que Ele fez na vida do outro. Às vezes nós trabalhamos muito com comparação. Se Deus fez em uma semana na vida do meu irmão, Ele tem que fazer em uma semana na minha também. Não, mas Deus não age dessa forma. Deus não caminha nessa lógica. Deus trabalha no tempo dele. Existem pessoas que estão prontas para receber determinadas coisas, outras ainda não estão preparadas, não chegou o tempo ainda. Então, antes de Deus colocar na sua mão aquilo que Ele te revelou, Ele vai preparar você. Existe um processo que você precisa passar, e muito desse processo também depende do teu comportamento durante essa espera, durante a sua caminhada. Uma vez eu ouvi alguém dizer que o tamanho do teu deserto é do tamanho da sua língua. Forte isso. Porque a Bíblia vai dizer que o povo do Egito, para cada dia de murmuração, eles ficaram 1 ano no deserto. Então, quanto mais você reclamar, mais você adia a sua promessa. Quanto mais você reclamar, mais no deserto você fica. Mas aqui isso foi no caso lá com o povo. Abraão teve um processo de espera, mas a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 4 que Abraão, enquanto esperava, ele glorificava. Abraão não esperou reclamando. Enquanto ele esperava, ele trabalhava, ele servia, ele caminhava, ele se movimentava. Ele não ficou aquela espera, uma espera estacionada, apática, sem agir, sem adorar, só reclamando. Não, Abraão, enquanto ele esperava o Senhor, ele esperava dando glórias a Deus. Ele sabia que Deus estava no controle. E Deus cumpre a promessa na vida dele. Primeiro ele acha que a Sara tentou dar uma ajudinha a Deus e fez com que ele se deitasse com a concubina. E aí nasce Ismael. E criou-se uma expectativa em cima de Ismael. Ismael foi gerado na carne, mas não era aquilo. Deus falou: não, Abraão, você não entendeu, eu não preciso da sua ajuda. O que eu falei que vai acontecer, o filho da promessa é aquele que vai ser gerado por você e Sara, porque eu sou o Deus das impossibilidades, Abraão. Eu sou um Deus que quando tudo ficou seco, eu venho e trago vida. Quando toda a esperança foi tirada, foi arrancada, foi jogada por água abaixo, aí eu entro em cena. Porque enquanto o homem tem recurso, ele acha que ele vai resolver pelos seus próprios recursos. Então às vezes eu deixo chegar um tempo de escassez para eu entrar com a minha providência. Amém? Deus permite tempos de escassez, porque nada como o vazio para Deus agir. Nada como o lugar sem saída. Nada como Deus levou o povo para frente do Mar Vermelho. O povo não tinha para onde ir, era um beco sem saída, só tinha um mar na frente deles. E às vezes Deus nos leva para situações onde os recursos que nós temos não adiantam nada. A influência, a grana de Abraão não podia fazer nada para ele gerar. Às vezes o dinheiro ele não vai poder resolver nada. Você vê milionários morrendo de câncer, milionários em cima da cama, milionários, e aí, o cara tem a grana para ir para onde quiser, ter o tratamento que quiser, e chega uma hora que a medicina vai chegar e falar: a gente não tem mais o que fazer, nem com todo o recurso, não tem. Aí, Deus gosta quando chega nesse ponto do eu não tenho nada.
não tem o que fazer, porque aí Deus entra com a providência dele. Tanto é que Sara riu quando ouviu um anjo falar com Abraão, e o anjo pergunta, de que ela está rindo? Ela está rindo de quê? Aí ele faz uma promessa, na primavera eu virei a você e Sara terá um filho. Porque Deus trabalha com tempos e estações, e a primavera é um tempo de vida. Na primavera as flores nascem e fica tudo bonito e as árvores ganham vida. Então Deus é um Deus que trabalha no tempo da vida. Então no tempo da vida, no tempo, o inverno vai dar lugar à vida. O que estava seco vai dar lugar, vai ser irrigado. O que estava sem cor vai ganhar cor. Porque Deus é um Deus que age nesses momentos, no momento do vazio. E foi assim que Deus fez com Sara. Quando todas as possibilidades tinham acabado, Deus veio e Sara teve um filho e nasceu Isaac, o filho da promessa, o riso de Deus. Depois Deus prova a fé de Abraão, quando Deus pede quando Deus pede Isaac como oferta, porque Deus queria saber até que ponto ia a fidelidade de Abraão com ele, até que ponto. Por que Deus fez isso? Deus era maldoso, Deus queria? Não, é porque Deus, ele deseja ser o centro da sua vida. Vocês ouviram amém? E às vezes, o que houve? Às vezes, os Isaques que Deus nos dá, tira a atenção que é de Deus. Às vezes o milagre que você recebe, ele joga Deus de escanteio. Você pediu algo tanto para Deus, Deus cumpriu, aí você agora não ora mais, não busca mais, você vive para bajular o milagre que Deus te deu, mas Deus quer continuar sendo o centro da tua vida. Ele quer ver até que ponto você ama a presença dEle, ou você ama o que Ele pode te dar. Até que ponto você me ama? Abraão, pega o teu filho, teu único filho, ali já era um prenúncio da cruz. Pega o teu filho, teu único filho, e me oferece como oferta. E Abraão não questiona, ele vai e pega. E ele leva o menino, ele vai com o coração pesado. Eu imagino que aquela caminhada para o monte foi uma das caminhadas mais difíceis que Abraão fez. Porque até então, o filho não sabia, até a hora de subir a montanha, até no meio da montanha. Mas ali já revela a fé de Abraão. Quando ele fala para os seus servos, subiremos e desceremos. E em Hebreus vai dizer que Abraão foi o primeiro a crer em ressurreição. Eu posso imolar o meu filho, eu posso sacrificar o meu filho, mas o Deus que me deu o meu filho, Ele tem poder para fazer ele voltar à vida novamente. Só que é o seguinte, havia uma promessa. Eu terei descendência, vai nascer uma nação, mas para ter nação, precisa de menino, precisa de crianças, precisa de filhos. Agora um desafio, precisa arrumar uma mulher para Isaac. E não podia ser qualquer uma. E aí entra a questão, essa simbologia do casamento de Isaac com Rebeca, também uma simbologia do casamento de Cristo com a igreja. Amém? E Abraão pega o servo, aquele servo que ele achava que ia ser o herdeiro dele, que era o servo em quem ele confiava. Ele pega Eliezer e ele dá uma missão para Eliezer. Mas eu quero falar hoje aqui, em 15 minutos, não quero falar sobre Abraão e nem sobre Isaac, eu quero falar sobre Eliezer. Que lá no capítulo 15 fala o nome dele, mas aqui no capítulo 24 se refere a ele como ao servo de Abraão. E essa palavra servo é algo que tem que reger a nossa vida, é algo que tem que dominar a nossa mente. Nós fomos chamados para servir. Não senti firmeza. Nós fomos chamados para servir.
Lá em Filipenses vai dizer que seja a atitude de vocês a mesma que foi a de Jesus, que embora sendo Deus, não usou por usurpação, ele não se apegou àquilo, mas antes ele tomou, está ungido o altar, a forma de servo. Eu sempre digo, Deus ele não está à procura de líderes, Deus está à procura de servos. A gente vive numa época onde o termo líder está muito em voga, está muito em evidência. Nas igrejas, principalmente, de uns anos para cá, entrou líder de excelência, é líder disso, é líder daquilo. Você tem que ser um líder das galáxias, ultra mega power, um líder que se desponta. Querido, amém. Eu não vejo na Bíblia Deus fazendo líder, vejo na Bíblia Deus fazendo servos. E todo grande líder, ele foi servo de alguém. O líder, ele sempre vai ser um servo. Enquanto a pessoa busca reconhecimento humano, títulos humanos, ela se torna inoperante no reino. E aí ela entra numa corrida sem propósito. Mas Deus está à procura de servos. E aí me chama a atenção, quando, capítulo 24, verso 1, Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho, ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa. Qual é? Um homem botar a mão debaixo da coxa do outro? Mas isso aqui era como se era selado a aliança. Meu servo, vem cá, você tem aliança comigo? Vamos selar uma aliança. Põe a mão embaixo da minha coxa. Deus está procurando pessoas hoje para fazer aliança com Ele. Põe a mão aqui e confirma a tua aliança comigo. Põe a mão debaixo da minha coxa e nós vamos fazer um juramento. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo nome do Senhor, o Deus dos exércitos e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Primeira coisa, primeira característica de um coração de servo é o seguinte: só é servo quem tem Senhor. Só é servo quem tem Senhor. Se você não é submisso ao senhorio de Cristo, você não é um servo. Um servo, ele vive em função do seu Senhor. Um servo não vive para suas vontades. O servo vive para agradar o seu Senhor. Nós falamos que Ele é o nosso Senhor, mas na hora de fazer a vontade dEle não tem prevalecido. Tem prevalecido as nossas vontades, aí a gente começa a discutir por conta das nossas vontades, e a gente vive em função do nosso eu, e aí entramos numa vida de egoísmo, só pensando na gente, e esquecemos daquele que nos chamou. Querido, se eu sou servo dele, é a vontade dele que prevalece, é o chamado dele que eu tenho que cumprir, é para a glória dele que eu tenho que viver, é obedecer os preceitos dele, porque eu sou servo dele. Ele não é o meu servo, não sou eu que digo para Deus como tem que ser, antes eu sou obediente ao seu tempo, ao seu querer, à sua vontade, ao seu chamado, ao seu propósito, à sua maneira, ao seu jeito. Então, repita comigo: só é servo quem tem Senhor. Mais uma vez, só é servo quem tem Senhor. E ele recebe uma missão para ele ir até o povo de Abraão e escolher uma mulher para Isaque. E aí o capítulo todo, 24, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou passar por alguns versículos. E o Senhor lhe perguntou:
o servo lhe perguntou, aí houve uma conversa entre Eliezer e Abraão, se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. E aí, no verso 12, então orou, Eliezer orou, Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Segunda característica de um coração de servo, ele tem a oração como prioridade. Eu não estou falando nada novo para você, eu estou dando aqui coisas simples que você está cansado de saber, mas muita gente não coloca em prática. Como eu sempre falo, não tem nada novo no Evangelho. Se você viver o Evangelho na simplicidade que ele é, você vai colher resultados que você nunca colheu, porque o Evangelho é vida e produz frutos. Então um coração de servo é um coração que tem a oração como prioridade, e não a oração como último recurso. Tem gente que deixa para orar igual Jonas, só no ventre da baleia. Ele não ora na tempestade, ele não ora no meio... enquanto ele pode resolver do jeito dele, ele vai tentando. Mas um coração de servo não. Ele começa pela oração, ele é guiado pela oração, ele tem uma vida de oração. Oração não é você simplesmente se ajoelhar e orar ali, é um ritual, porque para muitos também a oração virou um ritual, ela virou reza. Qual é a diferença de oração para reza? Reza é algo repetitivo. A gente fala, eu vou rezar o Pai Nosso. Eu vou rezar, ou não sei o quê. Porque reza é o quê? É decorado. Oração não, oração é diálogo. Oração é conversa. Oração é você abrir o teu coração para Deus. Oração é você estar conectado com Ele o tempo todo. Por isso que nós temos que ter uma vida de oração. Você não tem que ter um momento somente de oração. Você tem que desenvolver uma vida de oração. Você vai ver que a vida de Eliezer, ela é regida por oração. Cada coisa que Eliezer ia fazer, ele orava ao Senhor. Isso me lembra de Josafá, quando ele recebe a notícia que um exército enorme estava vindo contra ele. Primeira coisa que ele fez, ele orou ao Senhor. Orou. Então, um coração de um servo, ele tem a oração como prioridade. Senhor, meu Deus, me dê êxito neste dia, me dê êxito na missão que eu recebi. Você não pode estabelecer um ministério sem oração, você não pode cumprir um chamado sem oração, você não pode assumir um trabalho sem oração, você não pode sair da sua casa sem oração, você não pode viver uma vida como se Deus não existisse, você não pode viver um ministério isolado, você precisa desenvolver um hábito de oração. Amém, queridos? Tudo que ele ia fazer, ele orava ao Senhor. E aí no verso 15 diz que, olha só, quem anda baseado na oração, quem vai na oração, volta com a revelação. Eu vou repetir. Quem tem a sua vida guiada pela oração, ele sai para cumprir uma missão, ele sai para cumprir um chamado, debaixo de oração. E enquanto ele está orando, Deus lhe entrega a revelação. Diz o texto que, no verso 15, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Você não entendeu? Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Se você desenvolve uma vida de oração, se você tem um Senhor, se você tem relacionamento com esse Deus, se você tem a oração como princípio de vida, há uma revelação aguardando por você. Existem coisas que estão esperando você se posicionar em oração. Você está indo cumprir um chamado, você está indo cumprir uma missão, e algo te será revelado se você tiver em relacionamento e conexão com Deus que te chamou. Então, quando você anda debaixo de oração, você sempre vai encontrar com a revelação. Ele foi
Ele precisava saber quem era, imagina, mas quando ele termina de orar, que ele abre os olhos, antes dele terminar, eu creio que aquela oração de olho aberto, Senhor, me ajuda, Deus tem misericórdia, Senhor, que parada, eu tenho que resolver esse negócio, quem vai ser, quem que eu vou falar, quem eu vou convidar, quem eu vou chamar, que proposta, Senhor, arrumar uma esposa para o cara, meu Deus do céu, mas o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor honra o meu Senhor, o Senhor honra Abraão, eu sirvo Abraão, eu sirvo ao Senhor também, Senhor, me ajuda. Caramba! Aí ele começa a fazer uns votos com Deus, fazer pedir uns sinais a Deus, pedir umas provas, se ela me oferecer água, se ela oferecer água aos meus camelos, se ele me oferecer estadia, ele vai colocando, fazendo umas provas, e Deus vai confirmando tudo aquilo. Agora o que diz o verso 27, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Isso me lembra o que diz o Salmo 37, verso 23, que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Quando você anda debaixo de oração, Deus se deleita em você, Deus tem prazer em você, então não há resistência, não há porta fechada, não vai ter dúvida, vai trazer uma clareza na sua mente, porque há um relacionamento verdadeiro diante de Deus, não há falsidade. No verso 34, quando ele chega na família, quando ele chega na casa dos parentes de Rebeca, diz o verso 34, e ele disse, quem? Eliezer disse, eu sou servo de Abraão. Outra característica do coração de servo, ele não fala de si mesmo, ele fala do seu Senhor. Quanto tempo você gasta se autopromovendo e quanto tempo você gasta falando de Deus? Tem gente que chega e diz, não, porque eu fiz, porque eu fui, porque eu preguei, porque eu mandei, porque eu expulsei, porque eu curei, porque eu fiz, porque não sei o quê. Olha, como eu disse aqui, toma o meu cartão e me lembra porque eu vou fazer e tal. Não, o servo chega e fala, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o meu Senhor, Ele está fazendo, o meu Senhor, Ele me enviou, o meu Senhor, eu estou aqui para que Ele cresça, eu estou aqui para que Ele apareça, eu não quero falar de mim, eu não tenho nada para falar de mim, as minhas credenciais não podem fazer nada por você, mas eu sirvo a um Deus que é poderoso, que me guiou durante todo esse caminho, que tem me dado, Ele tem me feito ser próspero, Ele tem conduzido os meus passos, o meu Senhor. Quantas vezes você fala de você e quantas vezes você fala do seu Deus? O que nós mais vemos hoje são pessoas se autopromovendo, porque há uma sede de reconhecimento, há uma sede de fama, há uma sede de autopromoção. Não, quando Deus acha alguém alinhado com o coração dele, Deus divulga essa pessoa. Pare de ficar falando de você mesmo e comece a falar do seu Senhor. Fale do seu Senhor. Eliezer ficou falando de quem Abraão era. O meu Senhor. O meu Senhor, o meu Senhor. Outra característica que eu vejo é que um servo de verdade, ele não perde tempo com coisas desnecessárias. Ele não perde tempo com coisas desnecessárias. Esse é o quinto ponto. Verso 56, 55 e 56. Depois de ele ter falado tudo, interessante que ele vai, gente, veja bem, Abraão era regado. Ele vai com camelos, ele vai com ouros, com pratas, muita coisa de ouro, de prata, vestidos. Servos, ele chega, olha só, isso aqui é tudo que estou colocando à disposição da noiva. Tem recursos, tem riqueza, tem herança, isso tudo aqui é para aquela que foi escolhida, tudo ali. Então ele chegou, mas ele chegou com o coração humilde, falando do seu Senhor.
E aí ele vai falando para a família de Rebeca quem ele era, quem Abraão era, e os sinais que ele pediu a Deus, e como Deus respondeu, até que eles viram que aquele negócio era de Deus mesmo, houve uma confirmação. Só que no verso 55 diz: mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas no verso 56 ele diz: não me detenham. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei a meu Senhor. Um servo não perde tempo com coisas desnecessárias. Ele não perde tempo com conversa fiada. Ele vai, ele cumpre a missão. Cuidado com as distrações no meio do caminho, cuidado com as conversas fiadas, cuidado com as rodinhas que você tem sentado, cuidado para você às vezes ser pego e envolvido numa situação que pode te impedir que pode fazer com que você perca tempo de estar produzindo, e você de repente está paralisado e conversando coisas desnecessárias, falando o que não deve, ou coisas que não vão acrescentar em nada, e aí faz você perder o foco da sua missão. Cuidado com situações que vão roubar o foco da sua missão. Eu vim cumprir uma missão. Deus já me revelou quem é, eu já disse tudo o que está para acontecer. Agora que Deus já me coroou de êxito, é hora de voltar. É hora de voltar. Não me detenham. Cuidado com quem vai falando: fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Ah, para que ir? Para que não sei o quê? Ei, cuidado para você não ser preso em laços emocionais que vão fazer você ficar estacionado no meio do caminho. Lembra, você é servo e você tem um Senhor. E aí Rebeca responde: eu vou. Ela entendeu que aquela era a oportunidade de Deus para ela. Quando Deus fala, não há dúvida. Se você está em dúvida alguma coisa, não tome atitude debaixo de dúvida. Eu vou repetir. No que Deus diz, não há dúvida. Eu vou repetir. Quando Deus fala, não há dúvida. Pode até ter guerra, mas você fica em paz. Se há dúvida, não move um braço. Se há dúvida, não sai do lugar. Se há dúvida, não assine aquele documento. Se há dúvida, não faça a sociedade. Se há dúvida, não se mova, até que a paz que excede todo entendimento esteja governando a tua vida. Paz não é sentimento, paz é fé e ela é certeza. A fé é certeza, então a paz, ela envolve você. Quando é de Deus, você pode estar no meio de um furacão, mas dentro de você vai ter uma paz dizendo: pode ir. Lembra que para Rebeca era algo novo, lembra que para Rebeca era algo desafiador, era sair também da sua terra, ir para uma terra distante, para um homem que ela não conhecia ainda, ela era sair da sua família, mas ela entendeu: eu irei, porque é de Deus. Quando é de Deus, há certeza. E eu já vou terminar. Um outro ponto interessante, e nós temos que tomar cuidado para isso. Um servo, ele trata com respeito as coisas do seu senhor. A noiva não era de Eliezer. A noiva era de Isaac. Nós temos um papel de conduzir a noiva de Cristo, mas eu não posso abusar da noiva de Cristo. Não posso tocar numa noiva que não é minha. Eu não posso desrespeitar uma noiva que não é minha. Eu tenho que tratar com zelo e com respeito aquilo que Deus confiou a mim. Cuide do que é meu. O seu papel é fazer com que a noiva chegue. O papel do servo
é fazer com que a noiva chegue intacta. O papel do servo é fazer com que a noiva chegue pura, chegue limpa. Esse é o papel do servo. E a sétima característica, e aqui eu termino, é que o verdadeiro servo, ele cumpre a missão até o fim. Ele cumpre a missão até o fim. Ele não deixa nada pela metade. Tem pessoas que são iniciadores profissionais. Ele começa tudo e não termina nada. Agora estou no ministério tal. Agora eu vou bombar. Primeira reunião sábado, 3 da tarde, ele falta. Estava muito sol. Aí na reunião de segunda-feira, 8 da noite, vamos pegar uma mesa ali. Estou com uma dor nas costas, rapaz. Mas ele não tem problema de passar 8 horas dentro de um shopping andando. Tem pessoas que você pode contar para festa, para tudo. Na palavra chão ele some. Ou então ele começa com maior gás. Quer ver a escola de missões aqui da igreja? Quinta-feira. Começou com mais de 80. Não tem 5 hoje. Iniciadores profissionais, fogos de palha. Se empolga com a novidade, mas quando sai do holofote, ele murcha. A quem você está agradando? Ou a quem você quer impressionar? A gente precisa aprender a ser como Paulo. E que nosso discurso possa ser o que Paulo disse: combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Fique em pé no seu lugar. Não foi uma mensagem para você pular, para você gritar, para você dizer, fala Deus. Mas Ele está falando. Uma mensagem para mexer. Eu quero que você seja um servo. O nosso chamado é para servir. Por isso que eu quero que você se envolva. Eu quero incentivar você. Eu não aqui ninguém impõe nada. Eu quero incentivar você a se envolver no ministério da igreja, a você ser útil para o reino, a você trabalhar para o reino. O mais legal da igreja é que na igreja nós não temos patentes, nós não temos títulos. Eu sempre digo, Deus não trabalha com títulos, Deus trabalha com indivíduos. Posso ouvir um amém? Na igreja você vê advogado cuidando de vaga de estacionamento. Na igreja você vê médico varrendo chão. Na igreja você vê assistente social arrancando planta, limpando o banheiro. Na igreja você vê gente de todas as classes sociais, mas aqui nós somos nós somos iguais diante de Deus. Deus não colocou títulos diferentes em nós, pelo contrário, Deus nos colocou no mesmo patamar. Todos nós fomos feitos reis e sacerdote. Título maior do que esse? Reis e sacerdotes. Feche os teus olhos nessa hora e você vai orar ao Senhor pedindo, Senhor, me dê um coração de servo. Fale com o Senhor, Senhor, me dê um coração de servo. Que eu possa honrar ao Senhor em tudo que eu me propus a fazer. Que eu não quero ser apenas teu servo de boca. Eu quero honrar o meu Senhor. Deus, me ajude a desenvolver uma vida de oração. Que a oração seja a marca do meu chamado, do meu ministério. Fale isso com Ele. Deus, que eu possa estar sensível ao Teu Espírito, para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor está me revelando. Que eu possa ter revelação da Tua vontade, da Tua palavra. Isso. Vai dizendo com Ele, que eu possa ser conduzido pelo Senhor. Senhor, que eu possa falar do Senhor e não de mim.
porque importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Deus, forma em nós esse coração. Deus, não deixe que eu perca tempo com coisas desnecessárias, que eu possa manter o foco daquilo que o Senhor confiou a mim para fazer. Em nome de Jesus, Deus, me ensine a cuidar bem daquilo que o Senhor me deu. Ensina a cuidar bem daquilo que o Senhor confiou a mim. Ensina a tratar com honra, com respeito, com zelo. Deus, que eu não venha desistir no meio da caminhada, mas que eu possa cumprir até o fim, que eu possa terminar a carreira e guardar a fé, até que eu te encontre na eternidade, e dizer como Paulo, que eu combati o bom combate. Deus, forma em nós esse coração, em nome de Jesus. Levantem homens e mulheres aqui comprometidos contigo, com o teu reino, com a tua obra. Eu te louvo, porque o Senhor já tem levantado pessoas assim, mas que nós possamos multiplicar esse sentimento, esse coração, essa vontade, essa cultura do serviço, que possamos viver essa cultura, a cultura de servo, a cultura do serviço para o teu reino e para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê um domingo abençoado. Às 17 horas estaremos aqui com a pastora Fernanda. E às 19h30, novamente, eu e a pastora Fernanda aqui. Então venha, traga um visitante. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.